Acidente entre motocicleta e trator deixa uma pessoa morta e outra ferida no Jardim Gá. E você vai ver ainda. Greve dos professores em Novo Gama chega a 17 dias e alunos continuam sem aulas. Depois de 2 meses internado em hospital de Goiânia, João de Deus volta para presídio. E a primeira reportagem especial sobre a Festa do Divino, mostrando a importância dos voluntários. E agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Boa noite, muito obrigado pela sua companhia. Depois de 2 meses internado para tratar um aneurisma, João de Deus deixou o Instituto Neurológico de Goiânia na tarde desta quinta-feira. Ele foi levado de volta ao núcleo de custódia do complexo prisional de Aparecida de Goiânia. A viatura da escolta chegou ao hospital neurológico às 2h50 da tarde. O produtor da TV Anhanguera, Guilherme Henrique, registrou imagens dentro do hospital. Agentes encapuzados e armados estavam com o documento que determinava a transferência do preso. Os agentes, então, seguiram pelos corredores do neurológico, até o quarto onde estava internado João Teixeira de Faria. 20 minutos depois, o preso aparece numa cadeira de rodas. João de Deus teve dificuldades para se levantar e, com a ajuda de 2 funcionários do hospital, foi colocado no porta-malas da viatura. Os carros da escolta seguiram pelas ruas de Goiânia, direto para o complexo prisional em Aparecida. O preso vai ficar no núcleo de custódia. João Teixeira de Faria estava internado desde o dia 22 de março. O quarto do hospital tinha frigobar, ar-condicionado, televisão e um banheiro privativo. O retorno dele para a cadeia foi decidido na terça-feira pelos ministros do Superior Tribunal de Justiça, que negaram os pedidos feitos pelos advogados. A defesa de João de Deus tinha 2 pretensões: que ele continuasse internado no hospital ou que aguardasse o julgamento do processo em casa, a chamada prisão domiciliar. O ponto mais importante é a crueldade de se levar de volta para a prisão um homem com 77 anos, cardiopata, que poderia ser mandado para casa com tornozeleira. João de Deus já é réu em 9 processos, a maioria por crimes sexuais. E a Secretaria de Saúde confirmou hoje 21 mortes por causa de dengue em todo o estado. E ainda existem 51 casos suspeitos. Muita gente já foi no posto de saúde com suspeita de dengue e teve que fazer exame de sangue. Um teste rápido para ver se as plaquetas estão altas. Aí o médico entra com soro, repouso e muita hidratação. Mas quando os casos são mais graves, as amostras de sangue do paciente vêm parar no Laboratório de Saúde Pública do Estado. Aqui, o pesquisador não tem contato com a amostra. A manipulação é feita por robôs, que conseguem mapear geneticamente o vírus para ter certeza se é realmente dengue. Os testes de laboratório também são muito importantes para monitorar quais tipos de vírus estão circulando no momento. Uma técnica muito usada aqui no LACEN é a do isolamento viral, mas que só é possível de ser feita se a amostra de sangue do paciente tiver sido coletada até o 5º dia do início dos sintomas. A amostra é trazida para uma cabine como essa daqui, isolada e mergulhada dentro de uma solução de células. Se o sangue do paciente estiver infectado, o vírus se multiplica rapidamente. Depois disso, os vírus são analisados no microscópio. Essa imagem luminosa que o repórter cinematográfico João Henrique conseguiu captar mostra que o resultado do teste é positivo para a dengue. Mas isso só acontece se a amostra tiver sido armazenada de forma certa. Primeiramente, nós temos que garantir uma coleta eficiente. Após essa coleta, nós precisamos acondicionar essa amostra e encaminhá-la ao LACEN adequadamente. Muitas vezes isso não acontece. Muitas vezes isso não acontece. Então, a gente perde a viabilidade da amostra e, por muitas vezes, isso não é capaz de nos dizer o resultado fiel daquele paciente.
18 mortes que teriam sido causadas por dengue no ano passado continuam sem resposta. Este ano, outras 27 mortes ainda estão em investigação. A demora acontece porque, em muitos casos, são necessários exames complementares, que só são feitos no Pará, no Laboratório Nacional. Esse é mais demorado e a referência, por atender todo o país, não nos dá um prazo de liberação dos resultados. E não para por aí. Quando o resultado volta para Goiás, ainda precisa ser analisado por um comitê de investigação de mortes da Secretaria Estadual de Saúde. Os exames laboratoriais são mera, parte integrante de uma avaliação que é feita levando em conta dados clínicos, epidemiológicos, não só a parte laboratorial. A gente mostrou a questão dos exames, mas a dengue está espalhada por todo o estado. Cada um tem que fazer a sua parte, a gente não cansa de dizer isso aqui, de repetir. Você tem que cuidar da sua casa e também do quintal aí do seu vizinho, tá certo? Conversa com ele, porque essa parceria vai ser bom para todo mundo. Vamos para a nossa primeira pausa para os comerciais? A seguir, alunos das escolas municipais de Novo Gama continuam sem aula. Agora são 7h24. O Jornal Anhanguera, segunda edição, volta já. E os alunos de metade das escolas municipais de Novo Gama continuam sem aula. Os professores ainda não chegaram a um acordo com a prefeitura e mantêm a paralisação, que chegou ao 17º dia. Pelo menos 50% das escolas municipais de Novo Gama continuam paradas. Cerca de 10.800 alunos, pais e os próprios professores lutam pela volta da jornada ampliada. A redução é de 1 hora por dia. Segundo o presidente do Sindicato dos Professores, nesta quinta-feira foi realizada uma reunião, mas nada foi resolvido. Hoje nós continuamos na mesma situação. Infelizmente, os professores continuam de greve. É lamentável porque as crianças estão perdendo a aula, a gente também... Todos perdem com a greve, inclusive o aluno. E o nosso foco é trazer de volta a jornada ampliada para os alunos. Eles não podem sofrer esse decréscimo de 1 hora dia, 5 horas por semana, mais 1 hora de reforço, 6 horas por semana, 298 horas por ano, 60 dias letivos a menos. Esse é o prejuízo da criança. Segundo o sindicato, das 34 escolas do município, 26 estão paralisadas, 5 estão funcionando parcialmente e 3 normalmente. Agora, com a redução da jornada, os alunos ficarão sem 298 horas de aulas por ano, o que representa 60 dias letivos. Antes, a carga horária era de 5 horas por dia e mais uma de reforço semanal para quem precisasse de atendimento específico. Um tempo que, no final das contas, vai fazer a diferença na vida do estudante. E a Elisângela já está sentindo isso, está preocupada com o Davi de 3 anos, que nesse horário deveria estar na escola. Esse horário que foi reduzido, aí, tirando 1 hora dos alunos, entrando a 1 e saindo a 5, isso faz uma diferença imensa, né? Chegar no final do mês, chega no final do ano, conta quantos dias foi tomado do dia da aula deles, né? Então, assim, não é justo os alunos pagar por isso, porque quem perde são eles. E em nota, a Secretaria Municipal de Educação de Novo Gama diz que considera que a greve afeta apenas os alunos, porque a readequação proposta não altera os horários de trabalho dos professores e muito menos os seus salários. A medida precisou ser tomada porque os repasses do Fundeb são insuficientes para o pagamento da pasta. Por vezes, foi necessário o corte de gratificações e o parcelamento de benefícios para que nenhum funcionário ficasse sem receber. A medida foi necessária não somente para readequar os gastos ao que pede a Lei de Responsabilidade Fiscal, mas também para que nenhum aluno ficasse sem aula. E um homem morreu e outro ficou gravemente ferido depois de baterem com uma moto em um trator. O acidente aconteceu na tarde de hoje no Jardim Gá, aqui em Lusiânia. O acidente aconteceu por volta das 3 da tarde no cruzamento da Avenida Lucena Roriz com a Rua 323, região do Parque Estrela d'Alva 10, no Jardim Gá. Segundo testemunhas, o piloto da moto e um garupa seguiam pela avenida em alta velocidade quando bateram nesta pá mecânica. 2 ambulâncias do SAMU realizaram o resgate das vítimas. Um deles foi socorrido com diversas escoriações pelo corpo. Os paramédicos chegaram a realizar manobras de ressuscitação no outro, mas ele não resistiu e morreu no local do acidente.
O rapaz ferido, que não teve a identidade revelada, foi levado para a UPA do Jardim Ingá. O estado de saúde dele é considerado estável. A polícia investiga as causas desse acidente. Mais uma rápida pausa para os comerciais e a seguir as variações de preço no supermercado dos produtos usados na festa junina. E ainda a primeira reportagem da série especial da Festa do Divino. Agora são 7h30. A gente volta em instantes. Mês de junho, época de festas. E quando falamos em festa, lembramos de quê? Comida boa. E é difícil alguém dizer que não gosta dos quitutes das festas juninas. Pois é, mas antes de ir às compras para fazer a alegria dos convidados, é bom sempre dar aquela pesquisada nos preços para não ter prejuízo. No supermercado não faltam opções. Essa seção é toda dedicada a produtos juninos. Este mercado começou a abastecer o estoque em maio. É que nessa época do ano as vendas aumentam de 300% a 400%. A gente faz negociações de um volume maior para obter preços melhores, para a gente estar conseguindo atrair esses clientes para a loja. Para auxiliar os consumidores com dicas de preços e orientações gerais de compras, o Procon visitou 11 estabelecimentos em Goiânia e verificou 91 itens. E segundo o órgão, os produtos de festa junina estão 6% mais caros do que o ano passado. O consumidor é o principal fiscal em tudo, né? Caso ele constate que há alguma coisa que esteja lesando, ele próprio pode procurar a gerência do estabelecimento e, caso não resolva, buscar os órgãos de defesa do consumidor. É preciso pesquisar bastante. A receita de canjica com os mesmos ingredientes pode variar até 104%, dependendo da marca. E se você não dispensa o amendoim vermelho na hora de preparar o prato, esse ano vai ter que pagar mais caro. Alguns mercados estão vendendo o pacote de 500 gramas por R$ 17. No ano passado, o mesmo pacote custava R$ 11. O milho de pipoca e a canela também aumentaram. A gente tem que economizar muito dentro de casa. Aí quando a gente quer fazer igual vai estar vindo na festa junina, a gente quer fazer uma coisinha, mas tem que economizar muito, porque agora o preço está bem alto. E na Festa do Divino tem sempre muito movimento. Para dar conta de atender todo esse público, é necessário também um número grande de voluntários, os grandes responsáveis para que todo esse evento dê certo. Olha, uma festa, pelo tamanho que ela assumiu, dificilmente nós daríamos conta de fazê-la se não tivéssemos um grupo bastante grande de voluntários. Então, esse é o sentido do voluntariado. São pessoas que acreditam, que têm a sua fé e colocam isso a serviço desse projeto, que é o projeto da Igreja, o projeto de Jesus. Em 2016, eu recebi o convite para participar como voluntária da visita da bandeira do Divino Espírito Santo. Foi muito especial porque eu estava tinha acabado de passar por um momento muito difícil, que eu lutei contra o câncer. Então, assim, eu estava naquela fase, assim, de entender como é que ia ser a vida dali para frente. Então, esse convite me fortaleceu demais. A sensação é de gratidão sempre. Eu me voluntario há 4 anos e quando se trata de servir a Deus, eu faço com maior esforço. É muita correria, a gente tem que atender um aqui, a outro chama ali, aí a gente pega o dinheiro da pessoa, já compra as fichas e serve ela. Durante a semana a gente tem trabalho e tudo mais, mas a gente tenta sempre fazer ao máximo porque é muito gratificante. A sensação no final é muito gratificante mesmo com o cansaço. A sensação é de gratidão sempre. É um sentimento de doação,
sabe? De fazer com que as pessoas sintam isso que eu senti. Sem essas pessoas, são jovens, senhoras, senhores, dificilmente nós daríamos conta. Então é importante para que a gente continue mantendo viva essa tradição de muitos anos que se celebra essa festa, né? Parabéns a todo mundo que ajuda a fazer a Festa do Divino. Amanhã, na segunda reportagem especial, a gente vai falar um pouco das comidas típicas. Tem aquele pão de queijo frito que você só encontra igual na Festa do Divino, né? Então amanhã não perca a segunda reportagem especial sobre a Festa do Divino. E o Jornal Anhanguera, segunda edição de hoje, fica por aqui. Para você uma boa noite. Outras notícias do estado amanhã cedinho, às 6 da manhã, no Bom Dia Goiás. E a gente volta a se ver amanhã aqui. Até lá, tchau!